Olá, meus pupilos e minhas pupilas. Mais uma vez aqui para uma aulinha esperta de química. Agora, hoje a gente, nessa aula, nós vamos estudar falar sobre gases, né? Estudo dos gases. Bom, então vamos checar, vamos iniciar aí, né? A definição de gases, né? O que é um gás? Os gases são substâncias, né, que elas são definidas pelas condições de pressão, temperatura e volume que essa substância se encontra, né? São as variáveis de estado. Então, quando eu falo em variáveis de estado, elas que vão definir o gás, né? O gás, ele não tem volume próprio. O volume do gás é o volume do recipiente que contém esse gás, certo? Não tem volume próprio. Então, se você colocar o gás no recipiente de 20 litros, o volume dele vai ser 20 litros. Se você pegar essa mesma quantidade de gás, colocar num recipiente de 5 litros, o volume passa a ser 5 litros. Então, o gás não tem volume próprio. O volume do gás é o volume do recipiente que contém esse gás, certo? O formato também é o formato do recipiente, ok? Então, continuando aí. Quais são essas variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Vamos falar primeiro da pressão. A pressão nada mais é do que o resultado da colisão das moléculas com as paredes do recipiente que contém esse gás. Então, a molécula choca, vai pressionando. Isso aí você consegue detectar se você pegar, por exemplo, uma bexiga encher de ar e levar no congelador, deixa lá por um tempo. Você vai notar que a bexiga vai diminuir de volume. E se você tirar lá e colocar no sol, você vai ver que ela vai aumentar de volume. O porquê que isso acontece? Justamente devido ao fato da colisão das moléculas nas paredes do recipiente. Então, vamos supor que está aqui a bexiga, né? E nós temos aqui dentro moléculas de uma substância gasosa, tá aí. Essas moléculas, elas vão chocar entre elas chocam entre si, e além de chocar entre si, elas chocam também com as paredes do recipiente que contém esse gás, né? Então, existe colisão entre elas e elas com as paredes. Essa colisão das moléculas com as paredes do recipiente é que origina a pressão. Quanto maior a intensidade dessas colisões, quanto maior for a quantidade de colisão, maior será a pressão exercida. É por isso que quando você leva o gás para o congelador, o volume dele diminui. Porque quando você leva o gás para o congelador, as moléculas ficam com energia menor. Então, a velocidade, a energia cinética é menor. Energia cinética menor, o número de colisões diminui, a pressão diminui. Quando eu tiro do congelador e levo para o sol, eu estou fornecendo energia. Então, a energia cinética das moléculas aumenta, a velocidade aumenta, elas chocam com maior intensidade, e ao chocar com maior intensidade, a pressão aumenta, a bexiga infla. Certo? Então, é por isso que a pressão muda quando você muda a temperatura. Quais são as unidades de pressão que nós vamos estudar? Pressão em atmosfera, milímetros de mercúrio, Pascal
e torr. É importante vocês conhecerem essas transformações, tá? Uma atmosfera é a mesma coisa de 760 milímetros de mercúrio. Esta é a pressão ao nível do mar, que é igual a aproximadamente 10 atita pascal, 10 mil pascais. 100 mil, né? É igual a 700 torr. Então, torr em milímetros de mercúrio é igual a 700 milímetros de mercúrio, 700 torr. A maioria dos exercícios, vocês vão ver, vão trabalhar com pressão em atmosfera e em milímetros de mercúrio, tá bom? Beleza? Vamos lá. Outra variável de estado é o volume. Como a gente disse no início, o gás não tem volume próprio. O volume do gás é o volume do recipiente que contém esse gás. Unidade de volume que nós vamos usar: metro cúbico, decímetro cúbico ou litro, é a mesma coisa. 1 litro, 1 decímetro cúbico não faz diferença. E mililitro e centímetro cúbico também são iguais. Centímetro cúbico, mililitro. Se você tiver que transformar, por exemplo, nesse sentido, metro cúbico para decímetro cúbico, decímetro cúbico para centímetro cúbico, você vai multiplicar por 1000. Então, 1 metro cúbico é igual a 10 a terceira decímetro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Para passar litro para mililitro, você multiplica por 10 a terceira. E se você for transformar ao contrário, você multiplica pelo inverso. 10 a menos 3. Então, a transformação de unidades está aí. Então, por exemplo, olha aqui. Vamos pegar aqui. Vamos supor 2,5 metros cúbicos. Vamos passar isso para mililitros. 3,4 decímetro cúbico para centímetro cúbico. 1,5 mililitro para metro cúbico. O 5 centímetros cúbicos para litro. Então, vamos lá. Acompanhem comigo aqui. Metro cúbico para mililitro, o que você faz? Olha aí na nossa escalinha esperta, ó. Metro cúbico para mililitro, não é? Então, você vai multiplicar por 10 a terceira vezes 10 a terceira. Então, você vai multiplicar por 10 a sexta. Então, vai ser 2,5 vezes 10 a sexta. Pronto, está transformado, não precisa fazer conta, né? Decímetro cúbico para centímetro cúbico. Decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, olha aqui. Como é que você faz decímetro cúbico para centímetro cúbico? Né? Multiplicar por 10 a terceira? Então, o que eu tenho? 3,4 decímetro cúbico é 3,4 vezes 10 a terceira centímetro cúbico. Mililitro para metro cúbico. Vamos lá. Mililitro para metro cúbico. Olha aqui, ó. Mililitro para metro cúbico. Você vai multiplicar por 10 a menos 3 passa para litro, 10 a menos 3 passa para metro cúbico. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Então, 10 a menos 6. Quer dizer que 1,5 mililitro é igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá? Centímetro cúbico para litro, né? Você vai dividir por 1000. Então, vai ficar 5
vezes 10 a menos 3. Então, aí vocês têm, né, como é que vocês deverão fazer para transformar essas unidades. Isso aí vai ser muito usado nos nossos exercícios, tá? Vamos lá, continuando aí. Temperatura. Temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior a energia cinética, certo? O gases, a gente só trabalha com a temperatura absoluta, escala absoluta de temperatura, que é a Kelvin. Se vier Fahrenheit, Celsius, tem que passar para Kelvin. A maioria dos exercícios trabalha em Celsius e em Kelvin. Então, eu não posso usar em Celsius, tem que passar para Kelvin. Como é que eu passo? A temperatura em Kelvin é você pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Então, 27 Celsius vai dar 300 Kelvin, que é 27 mais 273. Legal? Então, essas são as transformações de unidade que nós temos. Agora, o nosso estudo, que nós vamos fazer agora sobre gases, nós temos dois tipos de gás. Nós temos o gás ideal e temos o gás real. O gás que nós temos no nosso cotidiano, ele é o gás real. É o gás que existe. Gás ideal, ele é teórico, tá? Gás ideal é teórico. Na prática, ele não existe. Vamos ver qual é a diferença entre gás real e gás ideal. Então, aqui eu tenho um recipiente contendo uma certa quantidade de gás. Aqui, recipiente também contendo gás. Certo? Cada conjuntinho aqui é uma molécula. Então, aí eu tenho uma molécula formada por 3 átomos, tá bom? Então, tá aqui, por 2 átomos. Então, tá aí, né? Moléculas. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moléculas, certo? Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 moléculas aqui, tenho 12 moléculas aqui. Automaticamente, se o número de moléculas é igual, se a pressão e a temperatura for a mesma, é para você ter a mesma pressão. Só que quando você fizer um cálculo da pressão disso aí, vai dar valores diferentes. Esse aqui vai dar uma pressão menor do que esse. O porquê que no primeiro caso a pressão é menor? Porque esse gás não é ideal. O que acontece? Quando você tem moléculas próximas umas das outras, assim, ó, existe uma interação entre elas, ó, forças intermoleculares. E aí essa interação faz com que essas duas moléculas se comportem como se fosse uma só, a mesma coisa aqui. Então, quando existe interação entre as moléculas, o gás não é ideal. Isso não é o ideal, certo?
Para o gás ser ideal, para você ter um gás ideal, é necessário que as moléculas estejam totalmente separadas, individualizadas. Elas não podem estar próximas umas das outras, igual essas aqui estão. Então, esse primeiro caso, eu tenho o quê? Um gás real. E aqui eu tenho um gás ideal. Tá certo? É possível eu transformar gás real em ideal? Sim. Eu posso fazer esse gás transformar nessas propriedades. Como? Eu posso fazer isso mexendo na pressão e na temperatura. Quando você alterar a pressão e alterar a temperatura, você consegue transformar um gás real em ideal. O que eu tenho que fazer com a pressão? Eu preciso diminuir a pressão. Imagine vocês uma seringa de aplicar injeção. Quando eu aperto o pistão, eu não estou aproximando as moléculas, porque o volume lá dentro está diminuindo. Então, quando eu aperto o pistão da seringa, eu estou aproximando as moléculas. Então, eu estou facilitando a interação entre elas, estão ficando mais próximas. Então, isso aí não é o ideal. O ideal é quando as moléculas se afastam. Então, para as moléculas se afastarem, eu devo diminuir a pressão. Então, se você pega o pistão da seringa e puxa, você está diminuindo a pressão, as moléculas estão afastando. Então, elas vão se aproximar do comportamento de gás ideal. E a temperatura? Se você diminui a temperatura, a agitação das moléculas diminui, não é isso? E se a agitação das moléculas diminui, elas ficam mais próximas. Então, a interação é mais fácil. Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a agitação das moléculas. E aumentando a agitação das moléculas, elas interagem menos. Então, para que você transforme um gás real em ideal, é só você diminuir a pressão e aumentar a temperatura. Então, quando você faz isso, você está transformando gás real em ideal. As leis que nós vamos estudar, tudo de gás, só são corretas quando o gás for ideal. Então, nós vamos fazer exercícios com gás teórico, porque na prática, no nosso cotidiano, nós não temos gás ideal. O gás ideal é quando ele está submetido a uma pressão baixa e uma temperatura mais alta, né? Beleza? Joia! Então, vamos ver quais são as leis dos gases. Então, olha aqui, só para vocês verem, o gás ideal, ele é teórico. No gás ideal, a relação PV sobre RT é sempre igual ao número de mols de moléculas que constitui a amostra do gás. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aí não está correto, porque existe a interação entre elas, né? Entendeu? As moléculas, o espaço ocupado por elas é nulo em relação a todo o espaço disponível. Então, isso é um gás ideal, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar. Transformações gasosas. Nós temos as variáveis de estado, são temperatura, pressão e volume, não é isso? Essas são as variáveis de estado. Então, as transformações gasosas que nós vamos estudar aqui são as transformações
onde uma dessas grandezas é constante. Então, eu tenho a transformação isotérmica, eu tenho a transformação isobárica, eu tenho a transformação isovolumétrica. Esse prefixo iso quer dizer igual. Então, isotérmica, temperatura igual, temperatura constante. Isovolumétrica é o mesmo volume. Isobárica é a mesma pressão. Então, vamos lá? Aqui eu tenho um recipiente contendo um volume gasoso. E aí, aqui eu tenho um peso. Esse pistão que você está vendo aqui, ele é móvel, pode subir e pode descer, dependendo da pressão que você colocar sobre ele. Então, aqui eu tenho o estado ideal, aliás, o estado inicial de um gás. Mantendo a temperatura constante, a temperatura inicial igual à temperatura final, e aí eu aumentei o peso, tá vendo? 2 pezinhos. Então, o que eu fiz quando eu aumentei os 2 pezinhos? Eu aumentei a pressão. Quando eu aumento a pressão, como o pistão é móvel, sobe e desce, se eu aumento a pressão, ele desce. Igual a seringa de aplicar injeção. Ao que você aperta, ela desce. Então, o aumento da pressão diminui o volume do gás. Então, aí nós vamos ter a lei, chamada lei de Boyle-Mariotti, que numa transformação isotérmica, o volume de uma mesma massa gasosa é inversamente proporcional à pressão exercida pelo gás. Então, se você aumenta a pressão, o volume vai diminuindo. Se você diminui a pressão, o volume vai aumentando. Isso se a temperatura for constante. Ok? Beleza? Joia. Então, vamos ver aqui. O que acontece com a densidade disso aqui, hein? O que acontece? Densidade é o quê? Densidade é massa sobre volume, não é? Nesse caso aí, o volume não diminuiu? O volume diminuiu. A hora que você aumentou o pezinho, o pistão desceu. Então, o volume diminuiu. E a massa é a mesma. A lei fala para uma mesma quantidade de gás. Então, se a massa do gás é a mesma, o que acontece com a densidade quando o volume diminui? A densidade aumenta. Então, como o volume aí diminuiu, o que a gente conclui? Que a densidade inicial é menor que a densidade final. Então, se as moléculas estão mais próximas, a densidade é maior. Num volume menor, ou nós temos um número de moléculas maior. Ok? Então, vamos ver aqui um gráfico mostrando sobre a lei de Boyle-Mariotti. Olha aí. Pressão em função do volume. Pressão, volume. Se você tiver uma pressão baixa, uma menor pressão, imagine mais uma vez a seringa de aplicar injeção. Se eu estou pressionando menos, o pistão está lá em cima. Então, significa que se o pistão está lá em cima, o volume é grande. Né? Então, numa pressão baixa, o volume ocupado é grande. Se eu pegar essa pressão, dobrar a pressão, então eu peguei o pistão e apertei. Quando eu aperto, o volume diminui. Então, se eu dobro a pressão, o volume vai reduzir a metade. V2 a metade de V1. Se eu pegar essa pressão, tornar dobrar, P3, o dobro de P2, ó. Aí o volume V2 passa a ser a metade. O V2 vem aqui. Aí eu tenho V3. Então, olha, inversamente proporcional. A pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo.
Essa curva que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de isoterma. Qualquer ponto sobre essa curva equivale à mesma temperatura. Então, se o exercício falar que você está numa temperatura de 300 Kelvin, nesse ponto aqui é 300 Kelvin, esse é 300 Kelvin, esse é 300, esse é 300, qualquer pontinho. Pegou uma pressão, pegou um volume, o ponto deu sobre a curva, é porque a temperatura é 300 Kelvin. Então, esse gráfico aí é o gráfico da lei de Boyle-Mariotti, que é uma transformação à temperatura constante. Então, observa aqui comigo o seguinte, ó. Aí, nesse gráfico, eu supus apenas uma temperatura. Então, pressão em função de volume. Aí, ó, aqui eu tenho uma temperatura T1. Se eu aumentar a temperatura, a pressão aumenta e o volume também. Mas se está aumentando a temperatura, a agitação aumenta. Então, o que acontece? Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura, o ponto vai dar acima da curva. Então, você tem aqui, ó, uma outra temperatura, T2. Se você aumentar mais ainda, outra temperatura, T3, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a temperatura 1 é menor do que a temperatura 2, a 2 é menor do que a 3. Certinho? Beleza? Então, aí nós temos a transformação isotérmica, temperatura constante. Vão lá comigo aqui, então, ó. Quer dizer que, se são grandezas inversamente proporcionais, um aumenta, o outro diminui, significa que o produto delas é constante. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, que é igual a P3 vezes V3. Ou seja, para você ter uma transformação com a mesma temperatura, o produto da pressão e do volume não vai variar. Ou seja, vamos usar para resolver os exercícios essa forma. Pressão inicial, volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Como você tem volume dos dois lados, eu posso usar qualquer unidade de volume, desde que seja a mesma. Tenho pressão dos dois lados? Posso usar qualquer unidade de pressão, desde que seja a mesma. Então, está aí uma primeira fórmula para você fazer exercício. Transformação isotérmica, P0V0 igual a PV. Legal? Próxima. Transformação isovolumétrica. O que é uma transformação isovolumétrica? Transformação isovolumétrica é uma transformação a volume constante. O volume não vai mudar. Transformação isovolumétrica, ok? Então, olha lá. Aqui nós temos estado inicial, volume inicial, a pressão exercida por esse peso e uma temperatura inicial de 200 Kelvin. Volto a dizer, falou em gás, trabalha com Kelvin, tá? Volume constante. Ô, pessoal, para o volume ser constante, esse pistão não pode subir nem descer, tem que ficar parado. Lembra-se que esse pistão é móvel, pode subir e pode descer. Mas como é isovolumétrico, ele não pode sair do lugar. O que vocês acham que vai acontecer quando eu aumentar a temperatura aqui? Ao aumentar a temperatura aqui, a agitação das moléculas aumenta, porque quando você aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, elas agitam mais. Agitando mais, elas vão chocar mais aqui sobre esse pistão. Então, a tendência é empurrar o pistão para cima. Não é? Só que não pode, porque o volume é constante.
Então, se a tendência do pistão é subir, mas você não pode deixá-lo subir, então você aumenta a pressão. Aí ele fica parado. Olha, dobrei a temperatura, dobrei a pressão. O volume ficou constante. Nesse caso aqui, a densidade não muda, porque se densidade é massa sobre volume, a massa não mudou, o volume não mudou, então a densidade também não mudou. A única coisa que vai acontecer aí é uma agitação maior das moléculas, devido ao aumento da energia cinética delas. Então, aí vem a lei de Charles Gay-Lussac. Essa lei diz o quê? Essa lei diz que toda transformação isovolumétrica, ou seja, volume constante, a pressão de uma mesma massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Quando eu falo temperatura absoluta, estou falando de Kelvin. Por isso que a temperatura aqui está em Kelvin. Dobrei a temperatura em Kelvin, a pressão dobrou. Então, olha aqui no gráfico. Se são grandezas diretamente proporcionais, aumenta uma, aumenta a outra, significa que se eu tiver uma temperatura mais baixa, a pressão exercida pelo gás vai ser menor. Menor temperatura, menor pressão. À medida que eu aumento a temperatura, a pressão vai aumentando, porque o pistão não pode subir. Então, se eu dobro a temperatura, a pressão também vai dobrar. Se eu torno dobrar a temperatura, a pressão torna a dobrar. São grandezas diretamente proporcionais. Então, aí é uma reta gráfica. É uma função linear. Ora, se um aumenta o outro também, significa que a relação entre eles é constante. P1 sobre T1, P2 sobre T2, P3 sobre T3. Ô, gente, isso aí dá para vocês verem direitinho, né? Vamos supor, vou pegar aqui valores numéricos, ok? Às vezes tem dificuldade de entender aí. Olha aqui, ó. Nós temos aqui pressão, temperatura Kelvin. Então, você tem uma baixa temperatura, vai ter uma pressão menor. Aí, se você pegar a temperatura e dobrar, a pressão também vai dobrar. Aí. E assim por diante, né? Vai aumentando um, aumenta o outro também. T3, P3. Vamos supor que a pressão aqui seja de 1 atmosfera, 2 atmosferas, 4 atmosferas. Essa é o dobro dessa, essa aqui é o dobro dessa. Temperatura de 100 Kelvin, 200 Kelvin, 400 Kelvin. Estou dobrando a temperatura. Então, presta atenção. Na reta, o que você tem? 1 vezes 100 dá 100. Certo? Espera aí. Deixa eu ver. Temperatura menor. Pressão... Ah, fiz errado, né, gente? Fiz. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Não está certo. Pressão é diretamente proporcional. Então, olha aqui, ó. Que quer dizer? A pressão sobre a temperatura é constante, não é? Então, observa aqui, ó. 1 sobre 100, 2 sobre 200, 4 sobre 400. Não vai ser sempre 1 sobre... Aqui vai dar 1 sobre 100,
Se você simplificar isso aqui, dá 1 sobre 100 também. Simplificar aqui por 4, dá 1 sobre 100. Ou seja, é constante. Todas as vezes que as grandezas são inversamente proporcionais, igual à primeira lei, pressão vezes volume é constante. Quando for diretamente proporcional, a relação é que é constante. Tá certo? Agora, aproveitando, por que a temperatura tem que ser em Kelvin? Ela não pode ser em Celsius, como eu falei para vocês. Olha aqui, para vocês entenderem. Ó, aqui o gráfico. Temperatura em Celsius agora. E aqui eu tenho a pressão. 0 graus Celsius. Aqui, ó, eu tenho 0 Kelvin. Apesar de nós não chegarmos a essa temperatura, mas teoricamente 0 Kelvin. 0 Kelvin equivale a menos 273 Celsius. Então, menos 273 Celsius. 0 Celsius. Aqui não começou, a reta não começou em 0 Kelvin? E aqui, então, ela tem que começar em menos 273. Também é uma reta. Só que não começou na origem. Começou antes. Aqui já começou na origem. Então, quando começa na origem, dobra um, dobra o outro. Mas se não começar na origem, isso não acontece. Então, eu não posso usar a temperatura Celsius, porque aí não é diretamente proporcional. Quando você dobrar a temperatura, não dobra a pressão. Ok? Então, não esqueçam, vocês sempre têm que usar a temperatura em Kelvin. Beleza? Então, você tem aí, né, que P sobre T é constante. Então, essa é a forma que a gente vai usar. P0 sobre T0 igual a P sobre T. Legal? Agora vamos para a transformação isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante. Agora eu não posso mudar o Pzinho, porque a pressão não pode variar. E se a pressão não pode variar, o peso tem que ser o mesmo. 200 Kelvin, vou pegar essa temperatura e passar para 400. Quando eu dobro a temperatura, eu não dobro a energia das moléculas. Aí a tendência é as moléculas chocam mais embaixo e empurram o pistão para cima. E aí realmente já vai subir, porque eu não posso aumentar o peso, que ela é isobárica. Então o pistão sobe, tá vendo? Ou seja, eu dobrei a temperatura absoluta e o volume também dobrou. São grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, a relação delas é constante. Então, aí você tem a outra lei de Charles-Gay-Lussac, que diz que numa transformação a pressão constante, não mudei um pezinho, o volume de uma mesma massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta, temperatura Kelvin. Tá bom? Então, o gráfico da lei, né? Tá aí, volume em função da temperatura. Temperatura é menor, o volume também vai ser menor. Dobra a temperatura, aí você vai dobrar o volume também. Ó, dobrei a temperatura, o volume dobrou também, ó. É uma reta também. Ou seja, eu não posso usar em Celsius, só em Kelvin, pelo mesmo motivo. Tá? Então, qual a relação que eu tenho aí? V1 sobre T1, V2 sobre T2, V3 sobre T3. Ou seja, o produto dos dois é constante. E aí você tem a forma para uma transformação isobárica. V0 sobre T0 igual a V sobre T. Legal? Beleza? Joia. Equação geral dos gases.
Nós vimos 3 fórmulas aí, né? P0 V0 igual a PV, P0 sobre T0 igual a P sobre T, V0 sobre V0 sobre T0, V sobre T. Então, olha o que a gente viu nas 3 leis. Essa é isotérmica, não apareceu a temperatura. Essa é isobárica, não apareceu a pressão. E essa é isovolumétrica, não apareceu o volume. Então, são as leis de Boyle-Mariotti, as outras, leis de Charles-Gay-Lussac. Olha, nessa expressão aqui, eu tenho as 3 leis juntas, concorda? PV sobre T constante. Vamos lá na primeira, isotérmica, temperatura constante. Então, você tira a temperatura daí. Isobárica, tira a pressão. Olha lá, deu isso. Isovolumétrica, tira o volume. Deu essa. Então, a equação geral dos gases é essa aí. P0, V0 sobre T0 igual a PV sobre T. Não esquecer que a temperatura ela é sempre em Kelvin, certo? Sempre em Kelvin, nunca em Celsius. As unidades de pressão e as unidades de volume pode ser usada qualquer uma, desde que seja a mesma unidade. Tá bom? Certinho? Beleza. Equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma equação muito importante, aparece muito em exercício. Clapeyron verificou que a pressão vezes o volume sobre a temperatura, ele todas as vezes que ele pegava as mesmas condições, pressão, volume e temperatura, mas mudava o gás, o resultado não mudava. Ou seja, qualquer gás, pressão, volume sobre temperatura dá sempre o mesmo valor. Aí ele chamou esse valor de R, constante universal dos gases ideais. Então, todas as vezes que você tiver 1 mol de gás, certo? 1 mol do gás vai ser sempre R. Esse R é uma constante, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Isso aqui é para 1 mol de gás, não é? E para N mols de gás, mais de 1, menos de 1. Como o número de mols é variável, então, se para 1 mol PV sobre T igual a R, para N mols, PV sobre T igual a NR. E aí, essa temperatura está dividindo, passa multiplicando, eu vou ter aqui PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante dos gases, temperatura absoluta. Esse volume tem que ser livre, hein? Aí não pode ser autoridade, não. Pressão pode ser atmosfera, pode ser mercúrio, pode ser Pascal. Mas quando a unidade de pressão muda, o R também muda. Cada unidade de pressão tem um valor para R. Tá? Número de mols, né? Massa sobre massa molar. Então, eu posso substituir e colocar isso aqui, ó. PV, no lugar do número de mols, massa sobre massa molar. V0 vezes T. Né? Número de mols, massa do gás sobre a massa molar do gás. Eu uso M. Tem professor que usa MM. Tá? Isso aqui, massa molar, você usa os pesatômetros para determinar a massa molar. Certo? Então, eu posso, dependendo dos dados, eu posso usar PV igual a nRT e, dependendo, eu posso usar essa de baixo. E esse R? Constante universal dos gases ideais. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o cálculo do R. Quando a pressão for em ATM, pressão em ATM, qual é a pressão ao nível do mar? 1 ATM. Volume do gás na CNTP, estou considerando CNTP, 22,4. O mol de qualquer gás da CNTP, 22,4. Temperatura normal da CNTP,
0 graus Celsius, quer dizer, 273 Kelvin. Resolvendo isso aí, você vai ter o R 0,082 ATM vezes litro, vezes mol, vezes Kelvin, que é a unidade. Então, não esqueçam. Quando vocês estiverem pressão em atmosfera, o R é esse, nunca vai mudar. Então, o valor do R depende da unidade da pressão, certo? Se for milímetro de mercúrio, a pressão em milímetro de mercúrio, no lugar de 1 atm, eu coloco 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio é igual a 1 atm. Volume 22,4, que é o mol, estou fazendo para 1 mol, e a temperatura 273. Resolvendo isso, você encontrou o R 62,3 milímetros de mercúrio. Então, não esqueçam, nos exercícios, quando se fala em R, constante universal dos gases, vai depender de quem? Da unidade da pressão. Se a unidade for em atmosfera, o R é 0,082. E se for em milímetro de mercúrio, 62,3. Se for Pascal, é só você calcular, mas Pascal, no caso, não usa a maioria dos exercícios, trabalha com milímetro de mercúrio e com atmosfera. Legal, pessoal? Joia? Depois nós vamos fazer um pouquinho de exercício para auxiliá-los, né, no entendimento dessa teoria, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.